Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Solidão. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje, no nosso 10º dia, estaremos dando continuidade às 4 etapas da dor e estaremos falando da terceira etapa, emoções incontroláveis. Em geral, as pessoas que enfrentam um acontecimento trágico atravessam várias fases emocionais, até mesmo crises de choro, histeria. E isso pode acontecer quando menos se espera. Em determinado momento, a pessoa sente-se bem, mas logo em seguida ela passa a sentir uma profunda tristeza. Mesmo as pessoas que normalmente não são muito emotivas podem experimentar várias emoções em tempos de perda. Um homem, por exemplo, que jamais chora, pode ver-se tomado de uma incontrolável crise de choro e soluços, de um momento para o outro, repetidas vezes, em momentos difíceis, em virtude de um tempo complicado que chegou. Em geral, as pessoas tendem a sentir medo das emoções e uma exibição desenfreada delas pode ser assustadora. Se você está atravessando um período emocionalmente difícil, não tenha medo, porque o que você está sentindo neste instante não é permanente, mas temporário. A boa compreensão e o auxílio do Espírito Santo ajudarão você a atravessar os piores momentos. Há pessoas que se recusam a chorar ou a expressar qualquer emoção mais extrema, o que não é uma atitude saudável. Sentimentos reprimidos são poderosos e necessitam ser liberados. Se você não expressa suas emoções em tempos de profundo sofrimento e desgaste emocional, como perda de uma pessoa, essas emoções represadas irão consumir você internamente, podendo afetar sua saúde mental e emocional, podendo prejudicar a sua saúde física. Uma vez que Deus nos equipou com glândulas lacrimais e com a capacidade de chorar, isso deve significar que há momentos na vida, irmã, em que necessitamos chorar. Na Bíblia, encontramos várias referências às lágrimas. Por exemplo, em Salmos 56:8, o salmista, ele faz menção a um odre no qual Deus depositaria suas lágrimas. Em Apocalipse 21:4, que descreve os novos céus e a nova terra que um dia serão criados para o povo de Deus, lemos o que segue: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, mágoa, luto, perda, choro, dor, angústia, pois a antiga ordem já passou. Há um choro que é saudável e outro que não é. A expressão apropriada de emoções resultantes de uma perda é saudável. Porém, tome muito cuidado com a autopiedade. Se não for controlada a tempo, ela poderá transformar-se em um monstro que se voltará contra você de maneira extremamente prejudicial. A compaixão é um dom que Deus colocou no íntimo de cada um de nós para ser exteriorizada em favor de alguém que esteja sofrendo. Esse sentimento, quando focado em nós, transforma-se em pena, cujo efeito é paralisante. A autocomiseração também é algo que vicia. Você pode até achar que é um meio de se ajudar, mas na realidade essa é a tática de Satanás para evitar que você consiga superar aquela situação em sua vida. Também deve-se evitar as lágrimas como um meio de controlar os outros. Quando alguém está ferido, magoado, sente necessidade de expressão de amor e ternura por parte dos que o rodeiam. Todos nós, de tempos em tempos, independentemente de quão fortes e individuais sejamos, precisamos do auxílio temporário de outros. No entanto, devemos lembrar que, embora existam momentos em que necessitamos de atenção especial, as outras pessoas não podem resolver os nossos problemas. Quando olhamos para os outros com a esperança de que eles possam fazer a nossa dor ir embora, estamos, na verdade, incorrendo em um grande erro. Primeiro,
Porque as pessoas não são capazes de suprir todas as nossas carências. Segundo, esperar que os outros satisfaçam nossas necessidades coloca uma pressão excessiva sobre os ombros deles. Em geral, isso exerce efeito negativo sobre os relacionamentos, especialmente se esse comportamento de dependência prosseguir por um longo período de tempo. É plenamente compreensível que uma mulher, ao ficar sozinha, volte-se para os seus familiares, amigos, a fim de preencher o vazio que sente em sua vida. Essa virtude é positiva somente se essa mulher estiver verdadeiramente decidida a doar-se mais aos amigos, parentes, família, filhos, agora que dispõe de tempo e de capacidade para fazê-lo. Uma vez que ela está sozinha, ela tem mais tempo agora para os seus. Entretanto, se a sua intenção for forçar os familiares, os amigos, a assumir a responsabilidade por seu cuidado, eles se ressentirão disso. Cada pessoa tem de viver a sua própria vida. E não importa quanto amor exista entre duas pessoas, nenhuma delas deseja ser controlada ou manipulada por motivos egoístas. Se você está atravessando um período de dor, sofrimento, reafirmo que a sua atitude certa é confiar em Deus e permitir que Ele faça os ajustes necessários em seus relacionamentos. Deus sabe que você possui necessidades distintas agora. Ele reconhece. Ele reconhece que há um grande vazio em seu íntimo que precisa ser preenchido. Quando isso ocorrer, Deus irá ocupar esse vazio em sua vida. Espere no Senhor. Resista às tentações de usar as próprias armas das emoções como forma de controle sobre aqueles que te rodeiam. Em geral, as pessoas não fazem isso de forma intencional. Elas podem simplesmente estar buscando algo que consiga aliviar a dor que sentem. Porém, o caminho que Deus segue não é de se retirar o fardo que está sobre os ombros e colocá-lo sobre os de outra pessoa. O golpe sofrido nos deixa em estado de abatimento, fraqueza, e o inimigo sempre procura tirar proveito dos nossos piores momentos. O inimigo não se intimida em nos atacar, mesmo quando estamos prostrados na lona. Ele vê aqueles momentos solitários, dolorosos, como oportunidade de ouro para nos levar a um estado permanente de miséria e escravidão emocional. O nosso equilíbrio irá fechar a porta na cara do inimigo. Ao longo de todos esses anos, cheguei à compreensão de que devemos aprender a fazer da privacidade nossa aliada para atravessar momentos especialmente difíceis. Isso não significa que devemos dispensar o calor e o relacionamento das pessoas, porque elas também são necessárias, definitivamente. Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos trazer conforto quando estamos sofrendo. Entretanto, se a nossa necessidade de pessoas fugir ao equilíbrio, isso pode bloquear a ação de Deus em nossa vida. Você precisa reconhecer quem Deus é na sua vida. Você precisa reconhecer que Ele é a sua rocha. Você precisa reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso da sua vida. Suas emoções não precisam ficar desequilibradas. Existe um Deus que cuida de você e das suas emoções. Deus está com os olhos sobre você. Ele sabe de tudo o que você precisa nesse momento. Ele sabe de todas as suas necessidades nesse momento. As suas emoções precisam ser controladas pelo Espírito Santo. Você não precisa mais ter emoções incontroláveis ou descontroladas. Você não precisa mais ficar desequilibrada, porque existe um Deus que deseja cuidar das suas emoções. Ele deseja trazer equilíbrio sobre você. Ele deseja colocar aquela mão poderosa que só Ele tem sobre a sua mente.
Receba agora a mão de Deus sobre a sua mente. O meu desejo é que você sinta nesse exato momento a mão do Senhor sobre a sua cabeça. A mão do Senhor sobre a sua cabeça. A mão do Senhor sobre o seu coração e que você possa sentir nesse exato momento essa mão do Senhor tocando toda a sua mente e trazendo equilíbrio, trazendo sobriedade, trazendo o fogo do Espírito sobre a sua mente, sobre o seu coração, trazendo o equilíbrio sobre a sua mente. Você não é mais uma desequilibrada, você não é mais alguém que não tem controle das suas emoções. Você agora sabe que até as lágrimas você precisa discernir, porque as tuas lágrimas não podem ser um ponto de refúgio para poder atrair pessoas, para usar pessoas, para manipular pessoas, não. As suas lágrimas, elas fazem parte do processo. Deus sabe das suas lágrimas, Ele colhe suas lágrimas, Ele vê as suas lágrimas de tristeza, de angústia, de medo, de aflição, mas Ele também vê suas lágrimas de manipulação. Então que você não seja mais uma pessoa que vá manipular todos ao seu redor, mas agora você vai ser uma mulher cheia de equilíbrio, domínio próprio, sabedoria, ousadia, sobriedade, em nome de Jesus. Deixa o Senhor tocar nas suas emoções nesse dia. Deixa o Senhor tocar na sua mente. Sinta a mão do Senhor na sua mente. Sinta a mão do Senhor no seu coração. Sinta a ministração do Espírito, trazendo todo o equilíbrio emocional que você precisa, trazendo todo o controle emocional que você precisa. Você não precisa ficar se sentindo sozinha, desamparada, rejeitada, abandonada. Você não está em nenhuma dessas condições. Existe um Deus Todo-Poderoso que está sobre você. Existe um Deus Todo-Poderoso que te enxerga, te ama, te acolhe, te abraça. Existe um Deus Todo-Poderoso que tem soluções para a sua vida. Se apegue nessa verdade, se apegue nessa palavra e sinta neste dia o toque do Espírito Santo sobre você. Permita o Senhor tocar em você. Diz para Ele: Senhor, pode tocar em mim. Senhor, pode tocar na minha mente. Senhor, pode tocar no meu coração. Senhor, pode preencher o vazio do meu coração. Senhor, pode preencher o vazio da minha mente. Senhor, tu tens liberdade hoje para tocar em mim. Toca em mim, Jesus. Eu preciso te sentir. Sinta Ele hoje aí. Sinta a presença dEle aí. Sinta o amor dEle te envolvendo nesse dia. Você é amada, você é escolhida. Você é protegida. Os olhos do Senhor estão sobre sua vida. Ele te observa, Ele te enxerga, Ele te contempla. E hoje Ele te abraça. E Ele diz que está contigo. E Ele diz que vai controlar suas emoções, se você deixar. Porque Ele tem tanta educação. Ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele não invade. Ele não invade a mente, Ele não invade o coração. Abra a porta do seu coração para o Espírito Santo nesse dia. Deixa Ele operar na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E eu te espero amanhã para o nosso 11º dia do devocional, Superando a Solidão.